Independência, dia 3. Oiê, gente, boa noite. Boa noite. Cheguei. Deixa eu enviar esse link para as pessoas. Você que está chegando, venham todos para cá. Vamos todos para nossa mentoria de hoje, Semana da Independência, dia 3. E aí, como é que foi? Dormiu? Dormiu? Conseguiu olhar? Galera do Instagram, eu estou ao vivo no YouTube, entra na minha bio, lá na minha foto, embaixo da minha foto, tem algumas informações e, por último, tem um link. Esse link você cai no YouTube e vem para nossa sala que eu vou falar olhando para cá. Vem para cá. Jasmin, boa noite, lindeza. Oficina Gourmet, boa noite, meninas. Um abraço. Então, galera do YouTube, e aí, tudo bem? Deixa eu ver, quem é que tá aí? Dá um oi para mim. Você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Clica aqui embaixo, se inscreve. Aperta o sininho, ativa. Sempre que tiver um vídeo, você vai ser comunicado. Não quer ativar o sininho? Não tem problema. Se inscreve no canal. Sempre que tiver um vídeo, você vai ser acessado. Vem cá, dá uma olhada. Comenta o que você achou, como é que foi olhar para o que a gente, tudo que a gente falou ontem. Como é que foi perceber se a sua roda está rodando ou não está rodando? A turma que ficou, né, até o final, resistência. Como é que foi? Boa noite, Lohane Mahara. Essa mulher maravilhosa, gratidão. Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar. Nós falamos no dia 1 a respeito da tomada de consciência. No dia 2, nós falamos a respeito do momento de começar a agir. Então, uma vez que tomamos consciência, agora é hora de partir para a ação. Eu entendo assim. A gente estava no sono, estava dormindo, sem saber o que fazer, como fazer, e decidimos fazer alguma coisa diferente. A partir daí, é a hora de começar a agir. Então, hoje nós vamos falar a respeito do diagnóstico. Diagnóstico. Então, você que está chegando agora, hoje é o nosso terceiro dia da Semana da Independência Financeira. Segunda-feira, no dia 7 de setembro, nós iniciamos essa jornada e você decidiu dizer chega, chega, foi o seu grito de dependência. Eu vou fazer algo diferente. Chega de continuar recebendo boletos, chega de continuar mentindo para o cobrador, chega de continuar fugindo, chega de me envergonhar, chega de deixar de sair ou de frequentar lugares porque eu estou devendo àquela pessoa. Foi o seu dia do chega. E lembra que eu falei lá na segunda que no dia, quando Dom Pedro declarou a independência no 7 de setembro de 1822, essa real independência, ela só veio 3 anos depois. Gente, essa informação, para mim, ela veio num lugar de me trazer força, porque o que isso quer dizer? Ele deu o grito da independência no dia 7, no ano de 822. Mas só 3 anos depois, Portugal realmente entendeu e aceitou e se rendeu. Não é nem que entendeu, nem aceitou nada. PN. Se rendeu, né? E esse tempo, como é que foi? Eles ficaram na praia, curtindo lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa? Não, foi um tempo de luta, foi um tempo de guerra no Brasil, onde eles resistiram. Então, o que eu vejo? No dia que a gente diz, chega, eu não aguento mais, basta, é dessa vida medíocre, basta de viver, de fazer mais do mesmo, e de viver uma vida aquém das minhas possibilidades, aquém do que eu tenho entregue nesse mundo. Existe um tempo para que a chave vire e para que a real independência aconteça. Então, não desista no caminho.
Como eu falei, a gente vai cavando um buraco e vai se enfiando nele, mas você não chegou na situação de endividamento, né? Para quem está, ontem a gente fez análise, né? Estou endividado, estou gerando, mas não gasto tudo, estou no 0 a 0, não tenho renda, tenho renda, mas não consigo pagar as minhas contas, estou gastando mais do que ganho, enfim, a gente fez essa análise, cada uma se achou ali, se posicionou, né? Então, você foi identificado. Esse é o seu estado atual. Então, nós identificamos o estado atual e hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico é uma ferramenta de gestão onde a gente analisa os dados. Nós analisamos os dados recebidos e a gente determina um plano de ação, né? Porque a gente já identificou que precisava de ajuda, já tomamos consciência, já saímos da inércia, já deixamos de procrastinar quando a gente decide começar a agir, procurar ajuda, assistir uma live, ler um livro, fazer um curso, conversar com alguém que não é melhor, mas que tem um pouquinho mais de experiência nesse sentido, e eu me coloco aqui como ajudadora, porque eu passei por esse lugar, e eu estou aqui contando a minha história, o que eu fiz para sanar as minhas dívidas, e 7 anos depois do momento que eu fui à falência, eu chegar num estágio de multiplicação do meu patrimônio. Então, como é que foi isso? Foi mágica? Não, foi trabalho, hardcore, né? O Murilo Gun, ele fala do hard work papai, e eu gosto muito disso. É o trabalho, o que é o hard work papai? É o trabalho centrado, focado, não é o trabalho duro pelo trabalho duro, sem saber sair cavando em qualquer lugar. Você vai cavar onde faz sentido que você cave. Então, esse momento da ação é aquele momento de você definir um tempo, um espaço, uma velocidade, é o agir cadenciado, é agir conscientemente, sabendo para onde você está indo. Então, o plano de ação, ele te propõe mover do ponto A ao ponto D. O ponto A é o seu estado atual. O ponto D é o estado desejado. Então, vamos caminhando. Entre o A e o D, a gente tem aí o B e o C. A gente precisa ter paciência conosco, tá? Então, vamos lá. Instagram, estamos ao vivo no YouTube. Oiê, boa noite, gente. Josiel, Diomar, Bruna e Oficina. Estamos ao vivo no YouTube, tá, gente? Por isso que eu tô olhando para cá. Então, diagnóstico. Olhando para os seus dados, que eu acredito que você anotou ontem, né? Você anotou, fez a relação dos seus débitos, fez a relação dos seus custos e das dívidas. Por que eu separo? Porque dívida é o que está vencido. Vencido. Você já venceu, você está devendo. Se a fatura do cartão venceu ontem e você ainda não pagou ela entra na relação de dívidas, né? Se você está com dinheiro para pagar e esqueceu, ok, vai pagar um jurinho aí, vai gastar um dinheirinho aí que poderia economizar, mas ok, né? Tem o dinheiro. Mas se você não tem o dinheiro para quitar essa dívida, aí você entra no processo que é o que eu quero ajudar vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Anotou tudo o que você está comprometido, o que você já se comprometeu. Nesse momento, a gente não vai falar sobre custos, que é aluguel, água, luz, custos futuros, supermercado que eu vou fazer no final do mês. Não, a gente vai olhar só para o que já está comprometido. Então, cartão de crédito, boleto, empréstimo com o familiar, com o vizinho, financiamento, consignado, todas essas coisas que você já se comprometeu. Tá bom? E aí, eu quero te perguntar uma coisa. Essa conta fecha? Ontem a gente encerrou a nossa live com a roda, né? A sua roda tá rodando, não tá rodando? Essa conta fecha? Ok. Vai olhando aí para esse negócio. Vamos botar a luz nesse negócio. Uma vez que você olhou para isso, o que você pode fazer para reduzir esses custos? Ou seja, é necessário que a gente passe para negociação,
das dívidas que estão em atraso, e a gente vai falar pontualmente sobre negociação. Ah, mas eu já negociei, vamos renegociar. Tem uma coisa que eu falo no meu livro, que é o gerente do banco, a sua gerente, eles não têm obrigação nenhuma de lhe dar um desconto, de baixar, lhe dar não, né? Ceder um desconto, de baixar os seus juros, de renegociar. Eles não têm obrigação. Mas você tem todo o direito, e eu vou além, tem o dever de buscar essa negociação. Porque quem é o maior interessado ou a maior interessada em resolver essa questão? É você. Então, se vista de verdade, olhe para a tua realidade e vá negociar. Bota a pastinha debaixo do braço, pega a bolsa e vai lá e senta e fala a real situação que está acontecendo e claramente pede ajuda. Lembra que eu falei também que um dos meus problemas em relação ao fato de eu ter quebrado a minha primeira empresa foi a arrogância? Por que eu disse que eu fui arrogante? Porque eu não pedi ajuda. Eu fui bem, e aí achava que eu era autossuficiente. Até o momento que eu vi que se eu tivesse não dado um passo atrás, mas se eu tivesse pedido ajuda no momento certo, ou no momento seguinte, ou no outro momento, eu deixei a coisa chegar numa situação que estava me sufocando. Então, é muito importante que você peça ajuda. Seja humilde, é humildade pedir ajuda. E a palavra diz que os humilhados serão exaltados. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Agora, também não vai ficar no sinal pedindo ajuda, né? Vamos pedir ajuda para quem pode te ajudar? Vai lá no banco. E aí, falando de negociação, né? Vamos negociar, vamos estudar primeiro, entender quais são as suas condições. A gente vai falar sobre taxas de juros. A gente está num momento hoje, na economia brasileira, onde a gente tem as menores taxas de juros. Então, assim, é hora de negociar, renegociar. Então, assim, isso tudo vai passar e daqui a pouco os juros vão voltar a subir, Selic vai voltar a subir. Então, a gente precisa perceber que no meio do caos existe a oportunidade, né? Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar a respeito da teoria do caos, que é uma coisa que nós todos estamos envolvidos na teoria do caos. O que é a teoria do caos? A teoria do caos é quando a sua ação aí repercute na minha vida aqui. Por exemplo, nós temos aqui pessoas de vários lugares no Brasil. Eu tenho uma colega aqui assistindo que é de Natal. Eu estou na Bahia, então a gente está falando, uma está no Rio Grande do Norte, a outra está na Bahia. Uma ação dela lá pode gerar uma consequência aqui, que é o que a gente está vivendo com esse vírus maluco, né? Uma decisão de uma pessoa lá na China gerou todo esse estardalhaço no planeta Terra. Uma pessoa, uma decisão, uma ação que essa pessoa teve. Então, a gente precisa também estar atento à nossa responsabilidade com as nossas ações e também com o nosso entorno. E aí eu volto, né, também, porque eu já falei, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Com quem que você anda, sentando, conversando, almoçando, se encontrando? O que você faz no seu tempo livre? Como você tem passado seus dias? Do que você tem se nutrido? Tem uma frase que é atribuída ao Einstein, mas eu não vi ele falar sobre isso. Boa noite, Michele. Boa noite, Val. Eu não vi ele falar sobre isso, então, ok. Que fala que loucura é a pessoa querer desejar mudanças e não fazer nada para que essa mudança aconteça. E continuar fazendo as mesmas coisas. Imagina que eu moro numa área de sítio. E aí, aqui a gente tem plantação de tudo que vocês imaginarem de frutas. Meu marido é agricultor, plantador. E aí, um dia eu acordo, agora eu estou supondo, tá? Eu acordo e eu falo, eu quero ter um pé de maçã no meu quintal. E aí eu fico só querendo um pé de maçã no meu quintal. O pé de maçã, ele vai brotar lá? Se eu não comprar a semente ou a muda dessa planta e plantar, não vai brotar maçã se alguém, nem que seja o passarinho, alguém tem que semear. Então, é uma loucura a gente querer ter uma vida financeira equilibrada,
falando diretamente, ter uma vida financeira equilibrada, mantendo o mesmo padrão. Se você ganha R$2.000 e você gasta 2.500, como é que você vai organizar a sua vida? Boa noite! Como é que você vai organizar a sua vida? Então, a gente precisa olhar para os nossos hábitos, olhar para o nosso padrão de hábitos, de costumes, o que eu estou trazendo para dentro da minha casa, o que eu estou trazendo para dentro da minha bolsa. O que é que eu estou trazendo? Então, vamos olhar, vamos refletir sobre isso e estar atento a isso, tá? Então, eu falei também ontem a respeito da força do pensamento, né? Pensamentos geram ações, e essas ações, elas geram o pensamento, ele gera sentimento, esse pensamento gera sentimento, o sentimento, ele gera ação, e essa ação gera resultado, né? Esses resultados, eles são embasados também nas nossas crenças, porque o que a gente pensa, a gente vai acumulando ali aquela série de pensamentos. Uma das coisas que é muito colocado é que, eu também falei sobre isso, o dinheiro é sujo, o dinheiro não é bom, o dinheiro é sujo. Então, vamos olhar para isso. Nós estamos no momento de agir. Falei sobre a diferença de dívida, de conta, estou olhando minha pesca aqui. E agora, a gente vai para o olhar e ver. Eu quero saber, você que anotou, estava aqui na aula ontem, anotou todos os seus custos. Qual é o tamanho desse buraco? Você somou e viu qual é o valor que você precisa para resolver as suas dívidas? Não precisa responder. É com você, tá? Se você não somou, some. Olhe, anota. Não olhou o cartão de crédito? Qual foi o dever de casa? Olhar o cartão de crédito, verificar cada débito ali, entender e refletir a respeito da real necessidade de você ter se comprometido com aquilo. Aquilo vai fazer falta? Qual a importância daquilo? Toda essa avaliação. Uma vez que você olhou, qual é o tamanho desse buraco? De quanto que a gente está falando, que você precisa para sanar essa dívida? Isso é muito importante, porque para a gente traçar o plano de ação, a gente precisa saber que você está aqui, então você tem um débito de, sei lá, R$5.000, né? Vamos pensar R$5.000, né? Um valor baixo. R$5.000 e você não tem nenhum centavo para sanar essa dívida hoje. Então, a gente precisa levantar R$5.000 para sanar isso aqui. E aí tem juros, então a gente precisa calcular esses juros para saber de 5, o quê? Você precisa de 6, 7? Então, vamos olhar, tá? Primeira coisa é saber de quanto é que a gente está falando. Você precisa de 5, de 50, de R$10.000? Do que é que a gente está falando? Porque assim a gente vai entender se é uma questão de você simplesmente vender a sua TV e o seu sofá e sair, né, do sofá e quitar essa dívida, ou se é uma questão de você vender o seu carro, ou se é uma questão de você ir lá no banco e renegociar porque você fez um acordo com juros muito altos. Então, a gente tem que olhar tudo isso, tá? Qual é o tamanho desse buraco? E segundo é a quantidade de terra que a gente vai precisar para tapar o buraco. Então, se você tem um débito de 5.000, a gente precisa pensar nos juros e em planejar em quanto tempo que você vai conseguir resolver essa questão. Estou falando 5.000, mas eu sei que a média de endividamento é maior do que isso e a gente precisa olhar, tá? Sonho que seja 5.000, que acaba que tá mais fácil, ok? E aí, quanto tempo a gente vai levar para fechar esse buraco? Qual é o tamanho do buraco? Quanto você precisa de terra para fechar esse buraco? E quanto tempo a gente vai levar? Então, quanto é que você precisa para quitar suas dívidas? E em quanto tempo você vai fazer isso? Quanto tempo você vai conseguir fazer isso? E aí vocês devem estar me perguntando, boa, estou aqui querendo fazer isso. É exatamente aí que eu quero chegar. Me dá essa pílula para eu saber quanto tempo e como, né? Não só em quanto tempo, mas como. Dentro de quanto tempo a gente precisa pensar em como. Como que você vai sanar essa dívida, tá? Então vamos lá, vamos refletir um pouco. O que leva uma pessoa a se endividar? Por que eu falo sobre isso? Porque não é um tema de você só sanar suas dívidas, é um tema de hoje você ter um posicionamento que te leve a olhar para a tua realidade e não repetir esse padrão.
para que você saia das dívidas e não entre em outras dívidas, para que você quite esse débito que você tem, sei lá, com boletos ou financiamento, etc., e você não entre em outro e não fique na corrida dos ratos, correndo atrás do rabo, rodando em círculo, né? Esse é um termo usado nas finanças, então eu não estou dizendo que vocês estão correndo atrás do rabo, mas é assim que a gente relaciona quando a gente fica rodando em círculo, né? Então, vamos olhar para isso, vamos refletir. Quanto tempo você levou para se endividar? Me endividei, ok, tomei consciência. Olha para trás, quanto tempo foi? Quanto tempo você vem construindo esse chiclete, essa teia, essa cola que você não consegue evoluir e você está grudada nisso, tá? Um dos grandes problemas do endividamento é a nossa mente. Tem pessoas que estão endividadas e estão tão frustradas com isso que ela se endivida mais para se... Como é que eu posso dizer? Para se autoagradar. Então, assim, esse é o momento quando você decide mudar, você já deu o grito da independência e agora você está no momento de resistência, movimento, resistência e persistência. Rumo ao seu foco, ao seu objetivo, que é sair das dívidas e começar a acumular e multiplicar dinheiro, que é o objetivo final, né? Não da nossa vida, mas o nosso propósito, né? Deveria ser multiplicar dinheiro, porque a gente dá a nossa vida aos nossos trabalhos, às empresas que nós trabalhamos, a nós mesmos quando estamos empreendendo, e muitas vezes não vemos esse resultado. Então a pergunta é: o que você está disposta a abrir mão hoje em prol do seu resultado futuro? De qual prazer imediato você está disposta a abrir mão hoje? E aí a gente está falando de uma mudança de comportamento. Eu volto a dizer, muito da educação financeira não é sobre dinheiro. Eu vejo pessoas geradoras de muitas riquezas que não conseguem multiplicar, que estão correndo atrás do rabo. Então, essa coisa de rodar em círculo e da corrida dos ratos não é uma coisa que está só relacionada com quem não tem renda. Muitas pessoas. E eu vou falar aqui para o funcionário público que estiver me assistindo, cuidado com essa sensação de estabilidade. Eu conheço e eu vejo muito no meio do funcionalismo público as pessoas altamente endividadas. Por quê? Porque tem um salário que é seguro, tem uma condição segura, né? Essa dita estabilidade. E aí essas pessoas fazem o quê? Começam a se endividar para fazer parte daquele meio. Todos ali naquele setor tem o carro X, aí todo mundo compra o carro X, se endivida, o banco vai abrindo portas, né? Porque eles têm interesse, eles vivem de juros, não está errado. É o trabalho deles, o trabalho do seu gerente de banco é te vender coisas, te oferecer produtos bancários que vão gerar comissão para ele. Ele é um pai de família, ele foi contratado pelaquela instituição, ou uma mãe de família, eles foram contratados por aquela instituição para gerar renda para a instituição. Eles têm metas a bater. Então, quando você vai para o seu gerente do banco e pergunta a ele qual é o investimento que eu devo fazer, o que está melhor aí, ele não vai te indicar. Se tiver algum bancário aí, eu estou só falando a real. Ele não vai te indicar o que é melhor para você. Ele vai te indicar o que é melhor para a instituição que ele trabalha, porque ele foi contratado para isso. Então, atenção com essas dicas, com essas coisas malucas. Você precisa conhecer um pouco, não é que você vai se tornar um consultor financeiro. E se tornar, seja bem-vinda. Vamos trocar figurinhas, vamos aprender juntas, vamos trocar, né? Compartilhar conhecimento, porque a gente precisa de mais pessoas falando sobre finanças, ensinando sobre finanças. Se esse é um caminho, ok. Mas não é todo mundo que vai para essa linha do ensino, da troca, da aprendizagem, da mentoria, da consultoria. Mas você precisa, para gerir os seus negócios, saber o básico.
E é essa a minha proposta, te ensinar o básico. Mas antes você precisa ter autocontrole, autorresponsabilidade, saber que você é responsável sim pelos seus atos. As coisas saíram do meu controle, nada está no nosso controle, mas a gente consegue se planejar ao ponto de veio o vento, você tem uma média mínima estrutura que não te leve ao caos. Tomou consciência, vamos começar a agir. E hoje a gente vai fazer o diagnóstico. Olhando para tuas contas, olhando para a sua listagem, para as suas despesas, em quanto tempo você visualiza que com a sua receita, sem gastar mais um centavo com coisas supérfluas, que não seja alimentação, água, luz, itens de primeira necessidade. Quanto tempo você consegue resolver esse problema? 1 ano? 2 anos? Quanto tempo? De quanto tempo a gente está falando? E se como a gente conseguiria encurtar? Eu não sou dos atalhos, mas eu sou das pontes. Então, se existe uma ponte que pode me aproximar àquele ponto D e eu posso passar do A para o B de uma forma melhorada, por que não usarmos essa ponte? Cuidado com os atalhos. Listamos, entendemos a nossa situação, né? Você já identificou o que está no cartão de crédito? Você já identificou, você anotou, somou qual é o valor da sua anuidade do cartão de crédito? Fala para mim, quanto que você vai economizar só com o cancelamento da anuidade desse cartão? Fala para mim. Você já pediu o seu cartão, você já abriu a sua conta no banco digital? Não acredito que você não fez isso. Hoje é dia útil, gente. Por que que não deu esse passo? Você quer agir, você quer continuar nutrindo uma anuidade no banco, taxa bancária, taxa de cartão, para quê? Eu vou repetir essa fala. Se você muda a sua conta, o seu pacote que você tem da sua conta corrente no banco, você não precisa cancelar, você só muda para o pacote essencial e você deixa de pagar os tantos reais que você paga por mês, multiplica isso por 12 e você vai achar o valor que você está jogando fora no ano. Vamos para o cartão de crédito. Mas, Luzimar, eu tenho parcelas. Às vezes, algumas alunas falam isso. Mas eu tenho parcelas. Então, quando eu acabar esse parcelamento, eu peço cancelamento. Não. Você pede cancelamento hoje. Não vai dar mais tempo. Amanhã. Pede cancelamento desse cartão e as faturas vão chegar do mesmo jeito. Você acha que o cartão não vai te mandar a fatura, a cobrança? Vai chegar a cobrança do mesmo jeito. Só que o que não vai acontecer é você pagar mais aquela anuidade. E como a anuidade é um valor anual, que eles dividem por meses, se você pede hoje esse cancelamento, eles fazem uma renegociação naquele valor e eles ainda te dão um desconto do valor proporcional que você já pagou, tá? Então, faça isso, tome uma atitude, abra sua conta no banco digital e resolva a sua vida. Tem tantos bancos digitais, se quiser no meu privado eu posso indicar. Não vou indicar no público porque eu não estou ganhando nada para isso. Mas no meu privado eu indico. Os 2 que eu uso, que eu confio, que deu certo, que eu testei, certifiquei. Faz isso. E tem outros vários, né? Que não dá para ter conta em todos os bancos. Então, eu escolhi 2 e estou feliz com esses 2. Faça isso. Quanto você vai economizar? Quanto você já economizou só com essa ação? Fala para mim. Porque eu não vejo sentido nisso, gente. Assim, no momento que eu me vi desempregada, essa foi a primeira ação que eu tomei. Cancelar esse negócio. Para que eu vou ficar com um cartão X Mega Power Plus? E aí, vamos lá. Uma vez que você olhou para essa situação, eu quero te pedir paciência. Paciência com você, paciência com a sua família. Não é da noite para o dia que a gente muda um padrão, mas é necessário começar a mudar. Então, a família precisa entender o que está acontecendo na sua cabeça, a família precisa... Tem famílias que não é nem conhecida a situação de endividamento. Uma pessoa fica com aquilo para ela, absorve, enlouquece, né? Eu segurei um bom tempo até trazer para o meu marido a nossa situação real, porque eu que administrava a coisa é a empresa, tá, gente? Eu que administrava e fui indo, achando que eu ia conseguir resolver,
Até o momento, quando eu abri para ele, já estava assim, ó, tá ruim, a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir. Não faça isso, não faça isso. Eu aprendi com os meus erros e eu passo essas informações porque você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Então, compartilhe. Compartilhe com seu cônjuge, compartilhe com seus filhos, com as pessoas que habitam, né, na sua casa e que, de certa forma, direta ou indiretamente, contribuem ou contribuíram também com esses gastos, né? Para que eles entendam que quando você diz melhor não pedir a pizza. Não é que você não quer comer a pizza, claro que você quer comer a pizza. Mas aquela pizza já é um tanto da redução daquele boletinho lá. E você quer se livrar disso, para acabar de pensar, parar de pensar nisso e começar a olhar para frente e pensar em quais os investimentos que eu vou fazer. Né? Hoje eu recebi alguns anúncios de investimentos e fiquei ali pensando, mas aí me preparando para a aula, ai meu Deus, e olhando. Então, assim, é gostoso a gente viver esse momento. Quais os investimentos que eu vou fazer? Agora a gente está construindo um outro imóvel. Por quê? Porque nós temos uma reserva de oportunidades, porque nós temos recursos, porque nós nos organizamos, e isso vai gerar renda passiva, né? Você está dormindo, o imóvel está alugado, gerando renda. Então, assim, dê os passos, né? Quantos anos você levou para se endividar? Eu falei sobre isso. Quanto tempo você vai precisar para sair dessa situação? Tenha paciência, dê um passo atrás do outro, não seja, como é que eu posso dizer, ansiosa, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tem de bom ânimo, né? Esforça-te, faz o que você precisa fazer, não procrastina mais. Já procrastinou até aqui? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. O que a gente precisa, quando a gente toma consciência do que está acontecendo, é fazer as coisas diferentes. Lembra do Einstein, né? Que loucura é essa? Que você deseja coisas diferentes, mas você não faz coisas diferentes. Vamos pensar sobre isso. Essa pizza e lanche são motivos de discussão em casa. É sempre assim, mana. É sempre assim. A gente precisa se posicionar. O que você pode fazer? Entra num acordo. Se a família tem o hábito de todo final de semana, né? Vou botar final de semana. Tem família que é no meio da semana e tal. Pega o cartão, pega o exercício do cartão. Com toda certeza, o diálogo e a apresentação da planilha com o diagnóstico mostra a realidade. Isso. Porque se eles não olham, se a outra parte não olha, não vê, né? Hoje a gente está no olhar e ver. Eu falo sobre isso também no meu livro. Se você não olha e o outro não, aí você fica com aquilo que foi o que eu fiz, um dos erros que eu cometi muitos erros, tá, gente? Mas um dos erros que eu cometi foi talvez passar para o meu esposo que a situação estava tudo bem, quando não estava. E eu tenho esse defeito de ser a fortuna, né? A Mulher Maravilha, aquela que resolve, que faz e acontece. E como administradora, o meu orgulho era tanto, né? A minha arrogância era tanta que eu não aceitava. Hoje eu vejo assim, gente, mas no momento que eu estava vivendo isso, eu não enxergava isso, porque a pessoa está cega. Então, no momento que você olha e vê, é quando você faz esse levantamento. Então, apresenta para o outro a planilha, apresenta para o outro a anotação. Não tem uma planilha? Faz a anotação no caderno. Olha, isso aqui, tudo aqui, ó, no cartão, é alimentação extra. Vamos fazer o teste de esse mês a gente fica mais em casa? Se a gente pediu, sei lá, 3 vezes na semana, vamos pedir uma. Se a gente pediu uma vez na semana, vamos pedir uma vez no mês. Chama o seu parceiro, a sua parceira, a família, para o entendimento e para o propósito, né? Agora eu quero falar a respeito de propósito. Qual é o propósito da família, né? Assim, se a família não sonhar junto, isso vai ser muito difícil de ajuntar. O meu avô falava muito sobre isso. Quem não ajunta, atrapalha, afasta, espalha. Quem não ajunta, espalha. Então, assim, como é que um casal vive, cada um sonhando o seu sonho, fazendo... Um quer viajar, o outro quer adquirir o imóvel. Aí um quer o carro, o outro quer ir para o clube.
É importante que haja o respeito com a opinião do outro, com a vontade, né? Que haja a separação das coisas, das vontades também, né? Eu gosto da minha liberdade de fazer o que eu gosto e ok, tá tudo certo. Mas é importante que haja unidade no planejamento. Vamos os dois, vamos construir o nosso próximo imóvel? Vamos comprar? Tá, então como é que a gente vai comprar? Não, eu não tenho um imóvel, Luzimar, você está viajando na maionese, eu estou com um carro velho e eu quero trocar o carro. Pronto, essa é a meta da família? Vamos trocar o carro? Ok, qual é o carro que a gente quer? Ele quer um, ela quer outro, chega num denominador comum, um ponto mediano. Porque a relação que não há esse diálogo e essa um cede aqui, o outro cede ali, por que ele quer aquele carro? Por que ela quer aquele carro? Ok, definimos qual é o carro que a gente vai comprar, qual é o valor desse carro, quanto que eu preciso acumular para comprar esse carro. Vale a pena me endividar no financiamento de 48 meses para comprar um carro que eu vou pagar no valor de 3 e que depois dos 48 meses ele não vale nem mais 10% do que valia? Gente, carro é um bem que desvaloriza muito. Então, se esse carro é real, se esse carro não vai gerar para você alguma renda, alguma agilidade, algum adianto que faça sentido na sua conta, não, eu pego tantos transportes por mês, eu fico tantas horas no trânsito, isso me impede, né? Porque se você fica no coletivo, a gente sabe que no carro a gente pega os atalhos, consegue chegar mais rápido. Então, assim, faça conta. Traga essa visão, né, da estratégica. E se a outra parte, é difícil que os dois sejam analíticos, é difícil que os dois sejam, né, românticos, é difícil que os dois gostem do mesmo time de futebol. Aqui em casa eu sou Flamengo, o marido é Vasco. Escolhemos nos amar. Tá tudo certo, né? A diferença faz parte. A diferença é o tempero da situação, né? Não precisa ser tudo igual, ser tudo, mas que haja unidade no propósito. Né? Então, converse com ele, converse com ela a respeito da necessidade de, por um tempo, abrir mão de algumas coisas. Vai fazer uma viagem no final do ano, onde nós vamos gastar 5 mil reais. A gente pode fazer uma viagem e gastar menos. A gente pode ir para uma cidade mais próxima de casa e ter as férias gastando menos. Ao invés de hospedar em um hotel, a gente pode alugar um flat no Airbnb, já fazendo propaganda aqui do Airbnb, sem ganhar R$ 1 por isso. Então, é importante a gente ter esse diálogo com a família e que o outro também participe desse momento, né? Tem uma parte que vai tomar frente e isso é natural que aconteça, né? Uma parte vai tomar frente, uma parte vai se engajar, até no nosso trabalho, né? Tem aquela pessoa que se levanta, né? Que são os líderes, né? Que se levanta e toma iniciativa quando não é determinado, né? Você está ali no grupo de trabalho na faculdade, né? Sempre tem aquela pessoa que chama, vamos organizar, vamos marcar, vem na minha casa, que horas, tal. Então, se você é essa pessoa, faça isso, chame, organiza os números, chama o seu cônjuge e senta e apresenta para ele ou para ela esse plano. Olha a nossa situação, olha a nossa receita. Uma coisa que eu aprendi em todos os estudos que eu fiz a respeito de casais, isso foi era uma coisa que eu tinha dúvida e não fui orientada quando jovem, né? Eu já me falei, me casei muito jovem. A renda do casal, na minha visão hoje, ela deve ser uma renda única. Porque se há separação entre o seu dinheiro e o meu dinheiro, já há uma divisão nessa família. Atenção. Mas é necessário que os dois contribuam. É necessário que os dois somem para que os dois usufruam desse recurso, tá, gente? Porque às vezes tem umas situações que a gente tem que também perceber, né? Principalmente a mulherada, que a gente, né, arregaça as mangas e vai. Então, fiquem atentas também a isso. Mas que tenha unidade. Então, os seus R$ 2.000, mas os R$ 2.000 do seu esposo, a renda da família são R$ 4.000. Se vocês têm uma despesa de 3.800, ficou R$ 200. O que vai ser feito com esses R$ 200? Qual o destino? Estamos ricos, vamos pedir mais pizza para comemorar que sobrou R$ 200. Não, comece a investir, comece a acumular. Esses R$ 200, R$ 50, R$ 100 que sobrar, não vai te enricar, não.
não vai te enricar, mas vai mudar a sua forma de pensar. E aí eu quero falar a respeito do mindset. O mindset é o pensamento, né? A forma de pensar. Essa forma de pensar, ela pode ser uma forma de crescimento, mindset de crescimento, ou o mindset fixo. A pessoa que tem um mindset fixo, normalmente, ela traz muitas crenças de não capacidade, ela não tem a sua identidade bem estabelecida, são pessoas que têm medo, que sofreram muitos traumas, então são pessoas que eu poderia dizer desconfiadas, são aquelas pessoas que não acreditam que ela pode aprender algo novo, que não acredita que ela pode superar os seus próprios limites. E a pessoa de mindset de crescimento, ela já tem um pensamento oposto. Ela olha para uma coisa e ela fala, vou fazer. Se alguém fez, eu também posso fazer. Esse é o mindset de crescimento. E uma pessoa muito conhecida no Brasil, né, que tem esse mindset de crescimento e é uma referência, é o jogador de basquete Oscar. O Oscar, ele é um cara que foi chamado, assim, eu gosto muito de contar a história do Oscar, porque ela passa muito claro essa mensagem do mindset de crescimento. O Oscar, desde jovem, ele foi jogar basquete e ele era o primeiro a chegar nos treinos, ele era o último a sair. E aí, quando ele se tornou um sucesso, né, ele foi apelidado de Mão Santa. E ele diz nas suas palestras que a mão dele não é santa, a mão dele é treinada. Ele treinou. Então, assim, quantas repetições são necessárias para um jogador de basquete acertar tantas cestas? É matemática. O quanto você precisa negar hoje o prazer imediato para que você tenha sua liberdade financeira? Quanto vale a liberdade financeira? Não tem preço. Não tem preço. De qual prazer imediato você, que está me assistindo, vai abrir mão hoje em prol da realização do seu sonho? Eu abri mão de muitas coisas. E eu olho para trás e eu me alegro. Eu me alegro por não ter... Gente, quantas coisinhas, porque são das coisinhas, eu fiz até um post sobre isso, né? Grandes coisas são feitas de pequenas coisinhas. É necessário que você cave uma pá por vez. E se você abriu esse buraco tirando uma pá por vez, por que é que você quer fechar colocando uma caçamba de areia de vez? Calma. Tenha paciência com você, mais uma vez, eu te peço. Então, é importante, hoje, eu quero que vocês fiquem... Ontem a gente falou bastante, né, gente? Fizemos a roda, foi um escândalo essa roda. Tem uma galera que a roda não está rodando. Mas hoje eu quero que vocês definam o seu propósito. Eu quero que vocês olhem para esses números e vocês tracem em quanto tempo você vai resolver isso. A gente vai falar sobre renda extra, tá? Para te ajudar. Mas com a sua realidade hoje, em quanto tempo? E isso não é para você chorar mais, não é para você olhar e se entristecer. Isso é para que você tenha um norte, um caminho. Esse é o mapa da sua jornada. É preciso traçar um caminho. Não fingindo, fazendo de conta que a coisa não está acontecendo, não vai te ajudar. Fingir, não vai te ajudar. Então vamos lá. Qual o seu propósito? O que é que você está indo atrás? O que é que você está buscando? Se o seu mindset é fixo, você acha que não vai conseguir, porque é um buraco grande demais, você olha e parece até que ele nem tem fundo, né? De tão grande que é esse buraco. Eu te convido a pesquisar a respeito desse tema. Coloca lá, mindset fixo. E você vai achar... Bom, eu vou até fazer essa postagem hoje no meu grupo do Instagram, a respeito da diferença dos dois mindset. Mindset fixo, mindset crescimento. Uma coisa para você quebrar a crença é você reescrever essa crença de forma positiva. Então, se você olha para essa situação e você diz, eu não posso, é impossível, você vai escrever o contrário. Você vai dizer, é possível. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo é possível para aquele que crê. Então, creia, confie. Agora, faça acontecer, né? Mova as águas. Tem uma história que eu gosto de contar, nós já estamos caminhando para o final. Tem uma história que eu gosto de contar, que é a respeito de um momento
uma passagem bíblica, que está no livro de Mateus, que fala que os pescadores estavam pescando. Mateus e Lucas conta essa história. Os pescadores estavam pescando, pescaram a noite inteira e não pegaram um peixe sequer, um peixinho, não pegaram. Voltaram da madrugada, de manhã, ao amanhecer, não tinha nenhum peixe, voltaram. E aí, quando eles chegam na areia da praia, encontram Jesus. E Jesus diz, lança a rede, volta lá em alto mar e lança a rede. Aí diz que um dos pescadores, que era Pedro, vira para Jesus e fala, mestre, nós lançamos a noite inteira a rede, não teve peixe. Mas como tu tá mandando, eu vou. Porque Pedro era assim, né? Pedro era para frente. Voltaram e lançaram. A palavra diz que a rede, ela pegou tantos peixes, na primeira lançada, que vieram tantos peixes que ela arrebentava. E o que foi que eu pensei? O que eu aprendi dessa mensagem? Tem coisa que é para Deus fazer, tem coisa que é para eu fazer. Não adianta culpar Deus e o mundo pelo meu endividamento, não adianta brigar com o meu cônjuge, não adianta brigar com a minha mãe porque não me deu a orientação financeira, com meu pai porque me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade, com a minha irmã porque ela é rica e eu sou pobre, com meu tio que é rico e não está nem aí para mim. Não adianta culpar o outro. É tempo de sermos autorresponsáveis. Olharmos para a nossa história, tomarmos as rédeas da nossa história e determinarmos, quando você der o grito, faça como Dom Pedro, não desista. Não desista, você vai ser bombardeado de coisas. No momento que você tomar essa decisão de mudar e de fazer diferente, você vai ser bombardeada de coisas, de oportunidades que parecem ser maravilhosas, mas que são enganação e que podem te levar para um lugar pior do que o que você se encontra. Então, eu tiro dessa lição que é necessário lançar a rede, mesmo estando cansada. E você vai me dizer, mas Luzimar, eu já fiz isso. Eu recebo no meu direct várias pessoas falando, olha, eu sei o que fazer, mas eu não consigo, não tenho forças. E eu fico de casa sem saber como que eu ajudo, se o conteúdo está aí. É necessário olhar e ver, mas é necessário lançar a rede. Porque Deus está fazendo a parte dele, ele já abriu esse canal de comunicação. Eu sou mais uma pessoa. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas coisas do que eu disse aqui. Muitas coisas do que eu disse aqui. Eu tenho certeza que eu não vou inventar roda. Ela já foi inventada. O que a gente precisa agora e não queira você também inventar roda. O que você precisa agora é pegar essa roda, ela está toda troncha, está bagaçada, a gente vai arrumar ela. Vamos olhar para cada ponto dessa roda que não roda e vamos ajustar, porque não é só sobre finanças. É sobre uma relação familiar que muitas vezes está doentia e nos leva a cometer atos para agradar, para fazer de conta, para se fazer parte daquele grupo. Realmente aquele grupo de amigos são isso te faz bem, essa amizade? Essas pessoas, esse ambiente social, por que é que não está bem nessa área? Por que é que não está bem na saúde? O que é que você precisa fazer para ajudar o seu corpo, a sua mente? Por que você não leu nenhum livro no ano de 2020? Ah, eu não tive tempo. Quantos filmes você viu? Quanto tempo você jogou conversa fora, fiada, na esquina? Leia livros que te ajudem, que te aproximem do lugar onde você deseja estar, que te aproximem da pessoa que você deseja ser. Tem uma cientista que eu gosto muito, que chama Amy Cuddy. Ela fala a respeito da força da mente, e eu faço isso. Ela fala que uma pessoa que se coloca em posição de super-herói, ou numa posição de poder, essa pessoa, ela vive isso, se ela sentir, né? Você sentir que você está, você visualizar que você está naquela posição. Você se sente mais forte, você recebe essa carga energética. Faça esse teste. Antes de ir para uma negociação com o seu gerente, ou com o seu esposo, ou com a sua esposa, vai falar sobre isso. É o que eu falo, tome um banho, coloque uma música, coloque uma roupa linda de festa. Celebre esse momento. Respire fundo. Acredite que essa é a direção e que essa conversa vai fazer bem para sua família. Acredite que essa conversa vai salvar o seu casamento. Chame o seu cônjuge e tenha uma conversa franca, verdadeira, amorosa.
Não vá com pedras, não vá. Não, se você estiver cansada, se você estiver com fome, se você estiver irada, se estiver chateada com ele ou com ela, não faça nesse momento. Esfrie a cabeça e faça no momento que você estiver emanando luz. Seja luz na vida dos seus. E leve esse amor. Então, hoje a gente falou sobre propósito. Você precisa definir qual é o teu propósito. Você está correndo atrás de quê? Você quer sanar as suas dívidas e de quanto a gente está falando, quanto você precisa, quanto tempo você vai levar na sua rotina normal para sanar isso. Você já conseguiu economizar algum dinheiro cancelando o cartão de crédito, cancelando essa conta aí desse banco picareta? Picareta não, né? Vou falar assim não, desse banco que é legal, mas que você não precisa pagar essa conta. Picareta não, disfarça a minha fala. Picareta é coisa errada, né? E não é errado. Você aceitou pagar essa mensalidade. Você aceitou pagar essa anuidade. Então, não está errado que eles te cobrem. Eles estão te vendendo um produto e você está comprando esse produto. E o que eu quero te dizer é, você não precisa desse produto. Porque existem pessoas, instituições, empresas sérias que estão te oferecendo o mesmo produto e, às vezes, até melhor. Eu falei ontem com a Michele, um dos bancos, ele te oferece um rendimento por a conta, o dinheiro está parado na conta, ele vai rendendo. Gente, por que é que você está pagando ainda tarifa bancária, anuidade de cartão de crédito? Vamos olhar para isso, vamos rever os nossos hábitos, os nossos padrões, vamos rever esse padrão? Você precisa realmente ir de carro? Faça isso, faça essa avaliação. Hoje é o dia do propósito. Hoje é o dia que a gente nunca usou, eu não acredito. Ai, Brasil, o que eu faço? Vai usar. Olha, amanhã você vai transferir o seu dinheiro para essa conta, vai cancelar a outra. O pacote, não precisa cancelar a conta bancária. Não precisa cancelar a conta bancária. Eu tinha insegurança quando eu abri essas contas. Porque é um banco digital, mas e aí eu pensava, eu vou resolver o problema onde? Gente, eu tenho anos, eu acho que 18 anos eu abri a minha primeira conta, e depois que eu habilitei o aplicativo no celular, eu tinha Banco do Brasil, depois mudei para a Caixa Econômica. Por que esses dois bancos? Porque os lugares que eu moro, sempre no interior, essas agências são mais fáceis, né? Então, abri nessas por acessibilidade. Eu tinha medo, mas eu não vou no banco. Eu moro aqui há 7 anos, nesse lugar que eu moro. 7 anos. Eu fui, talvez, 3 vezes na agência bancária. Uma para habilitar o cartão, outra para selar. Então, assim, são hábitos que a gente tem, que a gente traz, mas que a gente precisa romper com isso, tá? O seu dinheirinho lá, Mohari Mahara, se você bota nesse outro banquinho aí, ele já começa a gerar renda. Essa é o que a gente chama de renda passiva. É quando você está dormindo e o seu dinheiro está multiplicando, né? Os juros compostos. É isso que temos medo, se precisar resolver algo. Então, o chat desses bancos, eles são maravilhosos. Você fala com uma pessoa, eles são muito mais... Sabe o tempo que você fica na fila do teu banco tradicional? Você precisa ir lá, aí você pega uma senha, aí você espera... Enquanto você saiu de casa para ir no seu banco tradicional, você no aplicativo... Gente, isso é verdade. No aplicativo do seu celular, você já resolveu. Você está na praia e você está resolvendo lá o seu probleminha. Que qual vai ser o problema? Eu nunca tive problema. São bancos hoje internacionais, são bancos hoje que estão assim estão na mídia, tem muita gente olhando, muito dinheiro investido. Então, assim... E esse dinheiro que está lá é protegido pelo FGV, que é o Fundo Garantidor, FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, fica tranquilo em relação a isso. Em relação a resolver o problema, eu te garanto. Enquanto você está indo lá no seu banco tradicional, você já entrou no seu aplicativo e resolveu esse BO, porque são N pessoas. Como eles não têm estrutura física, então eles capricham no atendimento ao cliente. Então, faça um teste, né? Entre uma coisa e outra, faça um teste. Luz, deixar o dinheiro na conta do roxinho é melhor que deixar na poupança, que também não tem taxa, sem dúvida. Esse roxinho aí, ele rende 100% do CDI. O que isso quer dizer para facilitar a sua vida? 30% acima da poupança.
Ah, Luzimar, isso é riqueza? Não, não é riqueza, não. Tem coisa muito melhor, tá? Os meus cursos avançados, a mentoria avançada, a gente vai ver que tem coisas muito melhor. Mas já é um passo, imagina 30%. 30% da poupança. E sem falar, gente, que a gente precisa prestar atenção na inflação, tá? Nós estamos num momento de crise e, naturalmente, quando o juro baixa muito, a Selic está no chão, está em 2,0. Quando os juros baixam muito, a Selic taxa muito, o que é a Selic? A Selic é a taxa mãe dos juros, né? Ela que é a reguladora dos juros no Brasil. Então, como a Selic está muito baixa, os juros estão muito baixos, e isso quer dizer o quê? O governo baixa esses juros para incentivar o consumo. Cuidado! Para incentivar que as pessoas peguem empréstimos, para incentivar que as pessoas comprem coisas, para que gere o movimento, porque senão colapsa, né? Que é o que a gente está vendo. Uma crise como essa, normalmente, nos momentos de crise, baixa-se os juros para estimular o comércio. Só que aí, naturalmente, vem o efeito rebote, que é a inflação que começa a enlouquecer, comer o nosso dinheiro, e a gente pensa que tem R$ 1.000 na poupança, tem R$ 1.000. Só que quando você vai sacar dali a 1, 2, 3 meses, esse R$ 1.000, ele não compra mais o que ele comprava, porque ele perdeu o poder de compra. Então, isso é muito sério. Isso, esse é muito bom. Eu tenho a minha reserva de oportunidade no Sofisa. Ele é muito bom. Inclusive, eu tenho um cupom, tá, gente? Onde, se você investe um valor X, né? É a partir de R$ 1.000, você ganha por investir R$ 50, e eu ganho R$ 50 por indicar, tá? E aí você abriu a sua conta, é direto, é automático isso aí, tá? Você abriu sua conta, você indica para alguém, você ganha 50 por indicar, e o seu amigo ou amiga ganha 50 por ter aceito esse convite. Quando a pessoa investe, tá? Então, se eu te indicar e você entrar, fazer a sua conta, mas não fazer o primeiro investimento, que é no valor mínimo de R$ 1.000, você não ganha os R$ 50 e eu não ganho os R$ 50. Quando você fizer o seu primeiro investimento, você ganha R$ 50 e quem lhe indicou ganha os R$ 50. Se alguém tiver afim, vamos fazer renda extra. Esse é um dos itens de renda extra que eu trago quando eu falo sobre renda extra, são essas indicações, essas trocas, né? A pessoa precisa de uma coisa, o outro precisa da outra, eu tenho, todo mundo ganha. Esse é o barato, o ganha-ganha, né? Quando todo mundo ganha numa ação que é positiva, que não está fazendo mal a ninguém, é uma coisa legal e é um banco, né? O Sofisa é uma corretora, desculpa, mas é uma corretora das mais antigas do Brasil, né? E ela é uma corretora de um desses grandes bancos, então eu não coloco, tipo, a minha mão no fogo, Luzimar, de segurança, mas ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, que vai muito além de Luzimar. Quem é a Luzimar Del Rey? Na fila do pão, né? Então, existe um Fundo Garantidor de Crédito, que é o fundo que garante, regula, né, esses créditos no Brasil, e essa corretora, a Sofisa Direto, eles têm alguns investimentos, não são todos, mas o CDB da Sofisa, ele tem. Se você tiver dúvida sobre isso, me chama no direct, porque essa é uma aula, tá, gente? Eu não consigo falar aqui sobre tudo, mas é sim uma ótima oportunidade de investimento. E no caso do Sofisa Direto, que é o que eu recomendo para reserva de oportunidade, ele está a 110 do CDI, ou seja, ele está rendendo 40% da poupança. Hoje no Brasil é o melhor investimento em liquidez direta. Já de cara já entreguei essa aí para vocês, tá? Eu paguei para ter essa informação. Dou de graça para vocês. Sofisa Direto, 110 do CDI. Ai, Luzimar, que confusão de 110 do CDI, que sopa de letras é essa? 40% acima da poupança. Sobre o investimento da Sofisa. Isso, 40% acima da poupança. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, a respeito disso, me pergunta no direct, que eu respondo de boa. E espero que faça sentido para vocês. Então, vamos lá. Definiu o propósito? Olhou o tamanho do buraco? Quanto de terra que a gente precisa para fechar esse buraco? Respira. Fica aí, né? Não vamos desistir agora. Lembra da nossa, né, persistência, resistência e continuidade no propósito. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Lembra de Alice? Alice no País das Maravilhas, e ali passeando por uma estrada, quando ela encontra um gato, e ela pergunta para o gato, para onde vai essa estrada? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela fala, não sei, tanto faz. E ele diz, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Cuidado, vamos definir o propósito, vamos olhar para esse caminho e traçar esse caminho. Você está endividado, em quanto tempo você pretende sair dessa situação? Aonde você deseja estar? Dever de casa. Onde você deseja estar? Nos próximos 3 meses, curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Que decisão você toma a partir das informações que você está recebendo aqui? Que em 3 meses você já vai conseguir fazer alguma mudança. 6 meses. Onde você deseja estar daqui a 6 meses? Você precisa caminhar para frente. É olhando para frente. E em 1 ano? No dia 9 de setembro de 2021, onde você deseja estar? Visualiza isso, sonha com isso, anota, anota, anota. Isso é muito importante, porque você vai memorizar, você vai botar isso para fora, e você vai olhar para esse propósito e você vai dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou mudar a minha história. Gente, 9 de setembro de 2019 foi ontem. Foi ontem. Eu me recordo desse feriado. O tempo passa muito rápido. Você vai esperar o quê para fazer o que precisa ser feito? Eu estou aqui para te ajudar no que eu puder ajudar. Mas você precisa lançar a rede. Tem coisas que são para você fazer. Ok? Deixa eu ver aqui a Michele. O rendimento da conta do roxinho desconta ir? Não entendi, Mi. O rendimento da conta do roxinho desconta. Ah, sim. Ele já desconta automaticamente. Você não precisa, ele já vem descontado, tá? Você nem precisa declarar. Eu só fiz a direto também, já desconta direto. Alguns investimentos não tem tem isenção, tá? Do imposto de renda, mas são investimentos normalmente com um prazinho, né? Pré-fixados ou com um prazo maior. Esses de liquidez diária, eu não conheço nenhum que seja isento de IR, tá? Porque antes de tudo, né, saiu das dívidas, o primeiro passo, montar a sua reserva de oportunidades. Então, quando você monta a sua reserva de oportunidades, começar a montar, né, gente? Eu falo de montar, mas assim, é começar a montar, né? Se eu trabalho com 12 meses do seu custo fixo, que é o que eu oriento e é o que me traz paz, né? Se eu trabalho com isso, começa, não é da noite para o dia. Não foi da noite para o dia que você cavou esse buraco das dívidas, não vai ser da noite para o dia que você vai fechar esse buraco, e não é da noite para o dia que você vai também começar a jogar a pá da montanha, né? A sua montanha que vai te levar para um outro lugar. Então, tenha paciência e vamos seguir juntas. Eu não vou me estender muito hoje, para não ficar cansativo para vocês. Amanhã nós estaremos aqui. Quero falar mais a respeito de... Deixa eu ver qual é a nossa pauta de amanhã. Amanhã a gente vai entrar no planejamento, tá? Então, a gente vai falar a respeito de como que você vai planejar essa mudança de estado e, se der tempo, a gente já entra em orçamento. Para a gente andar, né, gente? Porque esse negócio de ficar enchendo linguiça não é comigo, não. Eu falo e eu quero falar logo. E se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me medindo aí, viu, meninas? E se tiverem dúvidas, chama no direct. Gente, canal aberto para vocês. O legal de sermos poucos é que eu consigo abrir, né? Então, canal aberto para vocês. Chama no direct. Eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram o mindset para vocês olharem, para vocês verem a diferença de um, a diferença de outro. Qual o comportamento que você tem que é de um mindset fixo e como que você faz para mudar ele, né? Qual seria o comportamento ideal? Porque isso é muito importante, tá? Na sua nova jornada. Você precisa começar aqui, mudando a sua mente, os seus hábitos, aprendendo a lidar com isso, respeitando também a sua família, o tempo deles, tá? Cada um tem um tempo, mas quando um desperta, os outros vão despertar. Mas você não precisa gritar, acorda! Não! O fato de você estar desperto vai te trazer essa vontade deles de também
acordarem, tá? Isso é pouco a pouco. Deixa que eles percebam que você mudou. Você não precisa dizer que você mudou, tá bom? Então, eu agradeço cada uma de vocês. Gratidão, Val, linda. Gratidão, Michele. Gratidão, Juventude. Juventude é a... Esqueci o teu nome agora aqui. Bota teu nome aí para eu lembrar. Gratidão, Lorraine. Outras pessoas que estejam assistindo, que não escreveram aqui. Deixo o meu abraço. Até amanhã. André, boa noite, querido. Isso, a Bartira, boa noite a todos e a todas. A gente se vê. Se não se inscreveu no canal ainda, clica aqui, se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte aí. Um beijo, gente, até amanhã. Gratidão.